Ai, 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 Santos Futebol Clube. Você desperdiça algumas oportunidades que é complicado, viu? O Santos hoje empatou com o Vila Nova lá no estádio Oba, né? E poderia ter se distanciado mais da liderança da Série B, poderia ter chegado aí aos 31 pontos, né? 31, 32, sei lá. Chama 30, 31, é 31. Chegou só aos 29, né? Se eu não estou enganado, o Santos tinha 28. É isso mesmo. Segundo empate na competição, né? E assim, a gente enfrentou supostamente o segundo melhor time. Eu digo supostamente porque eu não tô assistindo todos jogar, a gente assistiu um outro, algumas partidas e tal, mas contando pela campanha, claro. E vimos que o segundo melhor time é isso aí, poderia ter vencido. O Santos fez por onde vencer por um certo período, depois parou. E aí foi o grande problema. E o grande problema é que o Santos continua fazendo, né? Que é um exemplo do que aconteceu com o Ituano. Só que o Ituano era ridiculamente fraco, o Santos já tinha feito 2-0, enfim. O Santos fez um primeiro tempo hoje que para mim foi bem controlado, bem digno, fora de casa, contra uma equipe que é bem organizada, tá? É uma equipe bem organizada, Vila Nova, não é um time ruim, não. Mas que também não é nada demais. E o Santos fez aí, teve uns problemas ali, talvez nos primeiros 10 minutos, um pouquinho menos até, talvez um pouquinho mais, até os 12, vai, enfim, que o Vila tem uma chance ali com o Juan pelo lado direito, uma jogada interessante do Cristiano, que acabou subindo bastante também, mas foi só, né? Depois o Santos controla a partida, achei o João Schmidt muito bem, o que indica também que é um pouco do termômetro, né, do time, ele e o Pituca. Quando ele principalmente está bem ali, eu falei aqui no canal, contra o Ituano eu achei ele já bem, só que contra o Ituano eu achei que ele demorou um pouquinho para tomar algumas decisões, para soltar algumas bolas. Hoje não, hoje ele estava muito bem, acertando bastante o ritmo, e quando ele está bem, o Santos consegue desenvolver muito bem também. E aí a gente teve boas oportunidades, o Serginho acaba furando em uma, né? Eu vi o pessoal até falando que desviou no zagueiro. Para mim não desviou não vi o replay direito na hora, mas enfim, não me pareceu que desviou não. Mas depois a gente teve outra chance que o Guilherme acaba batendo um pouco fraco, né? De longe também, né? Mas, cara, era uma partida que o Santos deveria ter vencido, sim. Acho que a gente não tem muito o que reclamar também a partir de um certo período, que eu já vou chegar lá. Mas, enfim, então, no primeiro tempo, eu estou pensando aqui, acho que de algum destaque a mais, estou olhando a escalação aqui também. Eu vi também, eu vi muita gente falando do Otero, eu não curti tanto o Otero hoje, tá? O Otero acho que teve pouca participação em relação principalmente à segunda-feira, por exemplo, que eu também já nem achei uma grande partida dele, mas pelo menos ele buscou mais jogo e tal. Hoje ele não apareceu tanto, o que apareceu mais foi aquela finalização de esquerda já no segundo tempo, foi muito bem, ou bola parada também, mas muito pouco, né? Acho muito pouco. Entendi até a opção do Carille tirar ele para colocar o Pedrinho na segunda etapa para dar mais profundidade, mas acabou que também não deu muito certo, né? Mas de grandes chances, tô pensando aqui de grandes chances no primeiro tempo que a gente teve, não tô lembrando agora mais nenhuma. Teve a do Serginho, teve a do Furt que acaba indo para fora, né, no escanteio, uma cabeçada bem perigosa. Acho que só, né? Tô olhando aqui, teve outra do Furt, não, foi travada essa, né? Então, foi basicamente isso. E aí na segunda etapa a gente volta com o time igual, né? O Carille não mexeu no intervalo. E o ritmo um pouquinho maior, né? Acho que até dos dois times também. E sai o gol, né? Sai o gol do Furt numa jogada do Guilherme, ele cruza, o Serginho desvia. E o Furt conclui bem ali antes do goleiro Deni Júnior, né? Só que aí, pra mim, o grande problema é que o Santos parou. O Santos parou, o Vila coloca o Naninho, né, que foi muito bem falado lá na transmissão até pelo Odinei Ribeiro, o Dodô e a Jordana Araújo, né? Entrou realmente bem e saiu o gol, né? Saiu o gol. Não, ele entra bem até da assistência cobrando o escanteio, mas não por isso que ele entrou bem. E aí saiu o gol. Aí o Santos já tinha parado, né? O Santos faz o gol e meio que larga, né?
E aí quando sai o gol, né, que eu não entendi muito bem, a explicação do Dodô foi muito boa, eu não tinha parado para pensar, né, que aí o Guilherme fica só meio que atraindo ali, de olho no zagueiro, né, que era o James, e o Jair fica de olho para onde a bola for. Né? Eu achei uma visão interessante, eu não tinha pensado desse modo, porque o Santos marca ali numa zona mista, né, uma marcação mista, né, uma parte zonal, alguns ali cobrem uma zona, principalmente quem está mais perto do gol, e atrás são a marcação individual. Só que, e aí no caso do Jair, fica olhando para onde a bola vai para atacar ela. Pode ser realmente isso, mas não deu tão certo, né? Porque ele não conseguiu chegar a tempo e o Guilherme também não conseguiu travar o Gêmeos de subir. O Gêmeos sobe bem e faz um movimento, né, completo do cabeceio no canto do brasão, que não conseguiu alcançar. Aliás, vale pontuar também que o brasão fez uma baita defesa, né, no primeiro tempo, um cruzamento que o João Schmidt desvia para trás, né? E ele faz uma defesaça. Mas, e aí depois o Henrique Almeida é expulso, né? Antes dele ser expulso, o Carille já faz 2 substituições, né, que é o Pedrinho no Otero, que eu falei, mais por profundidade mesmo, e o Miguelito no Serginho. Então foi 6 por meia dúzia nas 2 posições ali, né, em questão de características, não, aliás, em questão de posição, né, o posicionamento não mudou, só mudou característica. E aí depois o Henrique Almeida é expulso, corretamente, eu não citei o pênalti ainda, que eu vou falar depois, tá? Que foi pênalti. E depois da expulsão, o Carille já responde com mais 2 substituições, mas, de novo, são 2 substituições só mudando característica, né? O William Bigode no lugar do Furt e o Rainer no lugar do Escobar. O Rainer é um cara para ser mais ofensivo. E aí, depois, já faltando 5 minutos para acabar, que o Carille troca um pouquinho mais ofensiva, que também é característica só, que é o Souza no lugar do Xermão. Aí o Rainer passa para a lateral direita e o Souza na esquerda. Então você tem 2 laterais que, em teoria, sobem mais, né? E foi só isso. Então, assim, é muito pouco, né? É muito pouco, um jogador a mais. Aí ficou tentando o Santos fazer o balanço de um lado para o outro, o Pituca girando bastante a bola, o Schmidt também. Só que aí caiu lá direito, o Rainer abria e cruzava. E aí já estava sem o Furt. Então você já tinha uma bola aérea um pouco pior também, né? Um pouco mais desfalcada, né? O Gil até foi para frente em alguns momentos e tal. E ficava fazendo esse balanço, né? Então é muito pouco, né? Acho que é limitar demais o time que você tem na mão, que é muito melhor do que os adversários, né? Não acho que a partir daí, né? Quando o Vila já empata, o Santos já não merecia vencer. O Santos já não criou para vencer, né? No primeiro tempo pode até ter sido, como eu falei, a gente teve um controle legal do jogo, fora de casa, contra uma boa equipe, mas foi só, né? Foi só. Achei que o Pituca hoje lutou bastante, mas faltou chegar um pouquinho na frente, como ele fez contra o Ituano. Quando ele chegou 2 vezes ali, ele dá um cruzamento meio fraquinho, a outra ele manda uma bola lá no estádio do Vila Nova, do Goiás, do Vila Nova que a gente jogou. Mandou lá no Serra Dourada. Então faltou um pouquinho disso também, né? Citei ele só porque eu, olhando a escalação aqui, cliquei no nome dele sem querer. Enfim, o pênalti. Pra mim foi muito pênalti. Na hora até pensei que quando é o Quinteiro, né? Quinteiro levanta a perna, eu pensei, bom, tocou na perna e junto com o braço, e aí não pode marcar, aí entenderia, né? Mas quando até o replay mostra, não parece, já parece que vai no outro braço. E a imagem até que foi conclusiva, né? Eu vi inclusive com o Guga, que é da Santos TV. Eu vou até pegar aqui o Twitter dele, porque eu peguei a imagem e mandei aqui para uns amigos meus. Falei, não, aí deu pra ver, foi muito pênalti, cara. Deixa eu ver, cadê aqui o perfil dele? Eu vou falar para vocês irem ver certinho. Ele postou, Guilherme Kastner, no perfil dele lá no Twitter, ele posta a foto da imagem da Santos TV. E ela pega aqui no braço do Quinteiro, o Quinteiro tá com o braço assim. Então foi muito pênalti, né? Não tem o que fazer, não tem o que falar. Eu só tô falando, eu não vou editar esse vídeo, eu vou postar direto, senão eu colocava essa imagem na gravação aqui para vocês verem. Mas enfim, cara, não acho que... não acho também que a gente, tirando isso, mereceu alguma coisa, né? O árbitro é ruim, é verdade, é péssimo. Inclusive esse é o árbitro que expulsou o Alan Ruschel semana passada, né? O Alan Ruschel foi defender o Valência de ser agredido pelo próprio torcedor do Inter e foi expulso. Enfim, é um árbitro FIFA ainda. Mas, enfim. Beleza. Deixa eu falar de jogador rapidinho. O Brasão foi muito bem. Uma bela defesa, o gol não teve culpa.
foi vazado, né, depois de 5 jogos, infelizmente, estava aí numa minutagem bem alta, sem sofrer gols, até era um dos grandes, tipo, dos 10 maiores ali já da história do Santos. Tava muito bem o brasão. Sherman, achei que fez uma partida razoável, faltou um pouquinho, talvez caprichar um pouquinho mais na frente nos cruzamentos, mas não sofreu defensivamente. Quando o Rainer vai ali, o Santos já toma um sustinho no segundo tempo, mas também foi só um sustinho, não foi nada demais, né? A zaga, Jair e Gil, acho que foi bem também no geral, não dá para reclamar muito. Acho que tentou muitos lançamentos do Jair também, e aí foram 12, eu olhei aqui agora. E aí a gente vê, né, a orientação do Carille, então, o que é muito ruim, me incomoda demais, mas beleza. Mas acho que tirando isso, nenhum dos dois... Não acho também que o Jair falhou no gol, porque acho que a estratégia só foi mal feita. Porque, como eu falei, o Guilherme não conseguiu segurar tanto o Gemes, né? Gemes Ribeiro, acho que é o nome dele, isso. O Gemes a ponto de subir. E aí talvez fosse melhor fazer um individual ali, porque é um cara muito alto, né, o Gemes. Poderia ter tido uma estratégia diferente do Santos. Gil também, eu acho que falhou em nada e tal. O Escobar não gostei hoje, acho que tomou algumas bolas nas costas ali que foram prejudiciais. Lá na frente também não acertou muita coisa, né? Só o cruzamento lá pro Serginho, então achei muito pouco, a atuação dele ruim. O Schmidt, já falei pra mim, talvez o Schmidt tenha sido melhor em campo, talvez do Santos. Gostei da atuação dele, foi bem. Tomara que ele volte ao nível que ele tinha, principalmente no Campeonato Paulista, até no começo da Série B também, mas contra o Ituano, repito, já teve uma atuação melhorzinha, hoje foi bem, gostei do Schmidt. Pituca, eu achei que poderia aparecer mais, né? Já falei dele também. Serginho, também achei uma atuação bem limitada, eu vi o pessoal falando, mas ele aparece bastante, é verdade, isso não dá pra negar, né? Ele aparece em vários lados do campo, ele é um meia que cai um pouquinho mais pra lateral, né? Mas é muito simples, né? Ele só faz o simples, literalmente, só toca de lado e não é isso que o Santos precisa, né? O Santos precisa de um meia armador que tente coisas difíceis, tente passes em progressão. Talvez esse cara seja o Bilharce, o vídeo dele é amanhã aqui no canal. O Otero, eu não gostei do Otero mesmo, acho que tirando as bolas paradas hoje, eu achei ele muito apagado pelo que ele pode oferecer. O Guilherme também pode oferecer mais, o Guilherme a gente sabe que entrega mais, mas é aquilo, né? Como sempre, correndo bastante, acertou 5 dos 6 cruzamentos que tentou, acertou 5 das 6 bolas longas que tentou. Finalização que eu acho que só ele poderia ter dado uma caprichada a mais, não que ele não tenha tentado caprichar, é óbvio, né? Mas acabou que não foi muito bem, né? Finalizando, né? Mas o Guilherme, no geral, ele tem muito crédito. O lado esquerdo com ele fica muito sozinho, às vezes, né? Ele fica muito sozinho no lado esquerdo. Acho que em alguns momentos até faltou o Santos inverter mais rápido para ele tentar pegar o adversário em desvantagem, né? Porque aí ele conseguiria pegar de frente e num contra um em velocidade, né? O que é uma característica dele. Se num contra um curto ali ele não é tão bom, com campo aberto em velocidade, aí ele não tem jeito, né? Ele é muito bom. Furt, muito bem, fez o gol. Muitos pivôs, né? Ele recebe muita pedrada, cara, muita pedrada o jogo inteiro, é muito difícil. Tanto que o Bigode entra e mal toca na bola, pra vocês verem depois. É um cara que eu entendo o torcedor cobrar ele fazer mais gols, que realmente tem, né? 5 gols no ano é pouco. Mas cara, cada tijolada, não tem uma outra bola para ele finalizar, cara. Contra o Ituano até teve uma, mas que foi mais porque ele brigou, enfim, acho que o Furt é um cara que sofre muito nesse esquema. E assim, eu falei isso no Paulista e repito, se tiver ganhando, sinto muito, ele vai continuar sofrendo e pra mim tá bom, o Santos ganhando. Só que em certos jogos que a gente não ganha, ou quando a gente tem muito mais dificuldade do que precisaria ter, poderia ter uma outra encaixada ali pra ele fazer, né? Pedrinho entrou, conseguiu bons dribles e tal, mas o problema é que ele sempre erra a última decisão. Às vezes ele leva pro fundo para cruzar, aí ele dá um drible para trás e volta. Ou às vezes para dar mais um drible, ele tenta cruzar. Então fica difícil, né? O William, achei que entrou mal também, mal tocou na bola, foi brigar lá e não conseguiu brigar igual o Furt, enfim. Souza, 5 minutos, nem teve muito tempo. O Rainer, eu não acho que o Rainer entrou mal, tá? Mas vai entender o critério, né? O cara tava fora 3 jogos, aí hoje ele chega e já entra. Mas é aquilo também, né? Não dá pra esperar muita coisa. Ele pegava a bola, ou ele corria pro fundo, ou ele cruzava pra área. E aí, sem o Furt,
com o Gil, às vezes na área, às vezes fora, você tinha lá na área o William, você tinha lá na área, às vezes, entrando o Pituca, o Miguel. Vai cruzar para quem essa bola? Não faz muito sentido. O Guilherme entrava, às vezes, no segundo pau, enfim. E o Miguel, não falei do Miguel também, acho que foi um pouco mais discreto hoje, não fez nada, nada muito, né, que merecesse algum destaque, mas, né, uma situação dos reservas aí que não facilitou para eles também, né, o Santos contra um time fechado que não sabia o que fazer. E para finalizar, bola parada, tá me incomodando a bola parada do Santos, principalmente escanteio, porque a gente não tá fazendo gol de escanteio, e normalmente é um cruzamento no segundo pau para cabecear para o primeiro e não tá dando certo. O Schmidt até tomou uma cotovelada hoje no lance que ele poderia brigar, né? Ou então bola quase rasteira no primeiro pau, bola muito fraca no primeiro pau. É muito pouco, né, cara? E a do primeiro pau provavelmente nem é treinada, né? Como o Carille falou quando o Santos fez o gol contra o Chapecoense, né? E a do segundo não tá dando muito certo, acho que poderiam ter outras estratégias de bola parada mais bem ensaiadas, porque o Santos tem dois zagueiros muito altos, de quase 2 metros, Gil e Jair, e mais que isso, são bons cabeceadores, e tem bons jogadores também que sabem se posicionar no jogo aéreo, por exemplo, o João Schmidt. Então, acho que o Santos pode entregar mais na bola aérea também. Fechou? É isso, a gente ainda é líder, mas acho que poderia ter tido uma partida melhor. Claro que se vocês falassem, se alguém falasse, olha, a gente vai empatar hoje, de manhã cedo, fala, se você empatar hoje, o jogo é difícil, tá bom? Ah, tá ok. Mas quando começa o jogo, você vê, bom, dava pra gente ter vencido, né? Ainda mais com uma expulsão. Mas é isso, comenta aí o que você acha, amanhã a gente volta falando de bilhar-se aqui no canal. Valeu!